Bom dia, pessoal. A gente vai bater um papo hoje sobre metabolismo energético. A gente vai falar um pouquinho das moléculas orgânicas envolvidas no processo, falar sobre a respiração celular, né, que é o processo com presença de oxigênio, e quando você não tem o oxigênio, que aí já entra no caso da fermentação. A gente vai falar um pouquinho da respiração celular, suas etapas, logicamente que brevemente, porque vocês não estão na faculdade e não precisam se ater a alguns nomes, né? Ficaria meio que como decoreba. Como o nome já diz, metabolismo celular tem a ver com a forma como os seres vivos vão precisar daquela energia para gerar uma quantidade de energia para o seu corpo desenvolver, realizar suas atividades, fazer com que as células funcionem, enfim. São várias reações químicas mesmo, que ocorrem no organismo de forma que você vai ter reagentes sendo trabalhados para formar produtos, né? E gerar energia. A energia aqui no nosso corpo é em forma de ATP, que é um nucleotídeo chamado de adenosina trifosfato. Por quê? Ele vai ter 3 moléculas de fósforo, que eu vou mostrar para vocês no slide posterior. Lembrando que o metabolismo a gente vai ter reações de síntese, ou seja, de formação de blocos maiores. Você tem moléculas simples que vão formar blocos mais complexos, moléculas mais complexas, que são o anabolismo, reações anabólicas. Por exemplo, eu posso ter vários aminoácidos, que são moléculas simples, que formam como se fossem tijolos, que unidos vão formar músculos, proteínas, né? E aí você vai ter a geração de moléculas mais complexas. Então, você tem um aminoácido virando músculo. Então, é uma reação de síntese, de agregação. Tijolinhos montados para formar coisas maiores. E você pode ter ao contrário. Você pode ter moléculas grandes que são quebradas, por exemplo, na digestão e formam, por exemplo, glicose, açúcar com energia, que eu já falei em forma de ATP, que é o nucleotídeo. O nucleotídeo, o ATP, é constituído de uma base nitrogenada, uma base nitrogenada, adenina, unida a um açúcar, que é um glicídio, que é a ribose, e a gente vai ter o fosfato acoplado. Como é trifosfato, você vai ter 3 fosfatos. Se eu falo difosfato, eu só vou ter 2 moléculas. Se eu falo monofosfato, eu só vou ter uma. Então, AMP, que é a adenosina monofosfato. Eu tenho isso tudo aqui, só uma bolinha verde dessa. Difosfato, eu paro aqui, e trifosfato, tenho isso tudo aqui. Então, quanto mais molécula de fósforo, mais energia eu gero. Porque a energia fica ligada, armazenada nas ligações de fósforo. Essa parte aqui não gera energia, o que gera é fósforo. Então, quanto maior o número de fósforo, maior a quantidade de energia que eu vou estar liberando ali. Então, eu tenho as reações de catabolismo, que são de quebra, glicose, que quebra e vira uma energia, por exemplo. Tem a ver com a respiração celular. E anabolismo, que é uma estrutura menor que vira estruturas maiores, como, por exemplo, a fotossíntese ou formação de moléculas mais complexas, né? E aí a gente tem essas duas vertentes. Respiração celular, como eu falei, é uma forma de quebra. Então, a gente começa com uma quebra, então é uma reação de catabolismo. Para quê? Para gerar ATP. Você quebra moléculas grandes para gerar energia. É uma reação que ocorre em seres aeróbios, ou seja, é necessária a presença de oxigênio para que ocorra a oxidação dos compostos. Ele é o agente oxidante, né, da parada. Então, no final, a gente vai ter oxidações de substâncias para gerar gás carbônico. Essa respiração vai gerar água, gás carbônico e energia em forma de ATP. Então, eu tenho uma reação que vai ser iniciada na glicólise, que é a quebra que vai acontecer no citosol. E aí a gente vai ter o ciclo de Krebs nas mitocôndrias e a fosforilação oxidativa nas mitocôndrias também. Então, citosol via mitocôndrias para fechar a geração de mais ou menos 38 ATPs, ou seja, eu gero 38 moedas de energia. É necessário o oxigênio, principalmente aqui no final, que é ele que vai gerar a energia necessária para que ocorra o transporte de elétrons. Fosforilação oxidativa tem a ver com as cadeias transportadoras de elétron. Por quê? Na cadeia transportadora de elétron, a gente tem citocromos, que são transferidores de elétrons, né?
que normalmente tem o ferro e o cobre associado, e ele vai transferir nesse elétron para que eu crie gradientes e eu tenha o transporte de substâncias para fazer com que gerem os ATPs, né, as energias no final. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte: energia, respiração celular acontece na mitocôndria para gerar energia. E aí a gente tem uma reação de catabolismo, que é de quebra. E eu tenho, por outro lado, energia solar agindo no cloroplasto na planta para gerar pela fotossíntese gerar moléculas maiores. Aqui eu vou ter glicose e oxigênio liberado para a atmosfera. Essa glicose, quando eu ingiro uma planta, um alface, eu vou ter trabalhando na minha mitocôndria uma respiração celular, que eu vou gerar ATP, ou seja, energia para o teu corpo, e vou liberar água e gás carbônico. E aí volta o ciclo, vai ser liberado na atmosfera o CO2, a planta utiliza ele e a água e faz a fotossíntese dele. Então, a gente meio que depende da planta, a planta depende da gente, enfim, mas basicamente a gente depende da planta porque só ela faz a fotossíntese. Então, como eu falei, gente, a gente tá em casa, então de vez em quando vai ter alguém falando. O que a gente vai ter na respiração celular? Vai ocorrer em dois locais da célula, no citosol e na mitocôndria. A glicólise, que é a quebra inicial da molécula de glicose, vai acontecer no citosol. Então, tá a célula aqui, citosol, glicose, ela sofre a quebra e gera duas moléculas. Glicose tem 6 carbonos. Ela vai ser quebrada ao meio e vai gerar uma molécula chamada de piruvato que só tem 3 carbonos, ou seja, eu divido ela em duas, eu gero duas moléculas de piruvato. Então, basicamente, o que a gente vai ter na glicólise? O fracionamento, que é a quebra dessa molécula que tem 6 átomos em 2 de ácido pirúvico ou piruvato, que aí a gente vai gerar 3 átomos de carbono. Você vai ter transferências de hidrogênios, né, para as moléculas de NAD. Por que a molécula de NAD? Que ela pega os elétrons e hidrogênio e leva para o ciclo de Krebs, para a gente dar continuidade. A gente precisa gerar coisas para o processo continuar. Uma vez que eu gerei um NAD, que transporta elétron e hidrogênio, eu vou pegar aí acabo produzindo ATP também. Cada processo eu vou gerar ATP e algumas coisas para dar continuidade. Então, eu gero ATP e libero a NAD para poder liberar elétrons e hidrogênio para a etapa final. Chego no ciclo de Krebs, na mitocôndria, eu vou ter a seguinte coisa. Esse ácido pirúvico, ele vai entrar, na mitocôndria, vai ficar na matriz, ou seja, no meião, e a gente vai ter uma enzima chamada coenzima A, que e vai produzir uma molécula de acetil-CoA e uma molécula de gás carbônico. Então, essa etapa eu gero piruvato, nessa etapa eu gero gás carbônico. Esse gás carbônico vai fazer também com que haja liberação de mais NAD, formando NADH, né, porque vai capturando o hidrogênio. Então, o NAD vai virando NADH à medida que vai pegando hidrogênio e elétron. E aí, eu vou ter, no ciclo de Krebs, ou conhecido como ciclo do ácido cítrico, a formação de acetil-CoA e vou ter a liberação de gás carbônico, elétrons e hidrogênio. Ou seja, os elétrons e hidrogênios vão sendo gerados, porque no final eu preciso de muito ATP. E é isso que vai formar ATP. E aí eu vou para a fosforilação oxidativa, né? Depois eu vou botar o resumo de cada ATP e tudo que é formado. E aí a fosforilação oxidativa é onde ocorre mais a formação de ATP, que é onde eu tenho a cadeia transportadora de elétrons. E aí você vai ter a formação de água nesse processo, que eu vou ter o oxigênio sendo reduzido, né? Ele é o agente oxidante, por isso que eu preciso do oxigênio na respiração celular e eu vou gerar água. Então, aqui eu gero piruvato e NAD. Aqui eu gero NADH, eu gero gás carbônico e os elétrons e o hidrogênio vão sendo transportados. E aqui eu vou gerar água. Por que eu preciso ir levando hidrogênio para cá? Porque eu vou gerar água também.
e esses elétrons soltos vai formando o ATP. Então, por isso que eu preciso dessas etapas. Estou falando bem básico porque tem muitos nomes estranhos. E aí chego aqui, quem que vai ficar transportando os elétrons? Quem transporta os elétrons são basicamente esses NAD e os citocromos que a gente tem aqui, que são as cadeias transportadoras de elétrons. Só para, eu acho que vai dar o tempo do vídeo, que eu esqueci de excluir os outros vídeos das outras turmas, eu vou ter que gravar em duas partes. Continuando, eu tenho a glicólise, que eu vou ter a formação. Qual vai ser o produto final da glicólise, da quebra da glicose? Glicose mais 2 moléculas de ATP. Além disso, eu vou formar